Uma questão que se tornou comum no meio evangélico de tipo mais carismático é a questão das maldições hereditárias. E eu percebo que nessa área existe muita confusão, muita mistura e falta de clareza quanto a distinguir o que diz respeito a Deus e o que diz respeito ao diabo. Especialmente quando as pessoas que mais falam sobre esse conceito da maldição hereditária usam textos bíblicos verdadeiros que dizem respeito à ação de Deus, mas na prática tratam como se fosse algo do diabo e buscam fazer quebras de maldições e orações no sentido da batalha espiritual. Então, nessa questão, nessa área, quando nós distinguimos aquilo que diz respeito a Deus e o que diz respeito ao diabo, a questão se torna particularmente mais clara. E especialmente quando a gente leva em conta que muitas vezes essa questão envolve uma certa pilantragem por trás. Existe muito interesse, além de simplesmente expor uma doutrina de maldições hereditárias, mas é sempre no sentido de quebre a sua maldição nesse nosso programa, nesse nosso projeto, nesse nisso, nesse aquilo outro. Então, o que é que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina sobre isso? Uma das coisas que a Palavra de Deus nos mostra com clareza é que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais. E isso é algo que para nós, pessoas modernas, ofende de certa maneira o nosso senso de justiça. Mas isso tem que ser entendido da maneira correta. Um texto bíblico que fala sobre isso é Deuteronômio 5, 8 a 10. E o texto diz o seguinte: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o interessante nesse texto aqui, abrindo parênteses, é também a bênção geracional a que esse texto se refere. Mas se você notar bem, o texto bíblico não trata isso como uma maldição. Na realidade, nenhum dos textos bíblicos que são utilizados para se falar de maldições hereditárias usa jamais a palavra maldição para descrever isso. Na realidade, em geral, o que se fala é de uma visitação. E esse texto bíblico de Deuteronômio 5, o versículo 9, fala e usa esse conceito. Diz que eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então existe uma visitação hereditária, não uma maldição hereditária. Mas usa-se esse conceito de maldição para falar disso aí, justamente para não lembrar que é Deus quem realiza essa visitação. Porque quem é que vai querer quebrar uma ação que é de Deus? Então, esses textos bíblicos precisam ser entendidos da maneira correta. Eles não violam um princípio bíblico de justiça claro, que é o princípio de que Deus não quer a morte, não deseja a morte do inocente. Em outras palavras, como a gente lê, por exemplo, em Deuteronômio 24:16 ou Ezequiel 18:20, cada pessoa morre pelo seu pecado. Ninguém morre pelo pecado dos seus pais. E isso parece uma contradição. Como eu posso dizer que ninguém morre pelo pecado dos seus pais e que Deus visita os pecados dos pais nos filhos, ou que visita os filhos pelos pecados dos seus pais? Um exemplo disso é o cativeiro babilônico, que esclarece bem essa questão. A gente lê, por exemplo, em Jeremias 15:4, que pelo pecado de Manassés, que foi um rei de Judá, aquele povo seria punido, aquele povo seria levado no cativeiro. Quando isso aconteceu, o rei Manassés já estava morto há bastante tempo, há várias décadas. Então, como a gente deve entender isso? Como é que a gente deve entender que Deus ele pune uma geração pelos pecados da geração anterior? Em primeiro lugar, quando a gente lê o livro de Jeremias por inteiro, a gente vê que o pecado pelo qual aquele povo estava sendo punido era fundamentalmente o pecado da idolatria, que foi um pecado que aconteceu por causa do rei Manassés e de outros reis também de Judá, mas que além da idolatria havia injustiça que aquele povo cometia. Então havia uma série de pecados cometidos por aquele povo.
E quando o texto bíblico diz que aquele povo seria visitado, que seria punido, que seria levado em cativeiro, que seria entregue em cativeiro por conta do pecado de Manassés, não é simplesmente porque aquele povo era um povo inocente. Eles seriam levados pelo pecado de Manassés porque eles continuaram no pecado de Manassés. Eles levaram esse pecado adiante. Então, nesse sentido, a idolatria e a injustiça que eles cometeram os levou a essa punição. Eles foram punidos pelo pecado de Manassés porque eles continuaram o pecado de Manassés. Portanto, esses dois lados da questão devem ser levados em conta. Quando o texto lá de Deuteronômio diz que os filhos eles são visitados pelos pecados dos pais, o outro lado da questão tem que ser observado, que Deus faz misericórdia àqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Portanto, não tem nada a ver com a questão de batalha espiritual. Basta arrepender-se e deixar o pecado, e amar ao Senhor, guardar os seus mandamentos. Por isso, na Bíblia, nós vemos várias pessoas como Neemias, o profeta Daniel, que pedem perdão pelos pecados da geração anterior. Outro exemplo disso é Eli e seus filhos. Mas nós vemos na Bíblia que tanto Eli quanto os seus filhos eram pecadores. O caso de Davi, seu filho, não é um exemplo disso. A Bíblia não esclarece esse caso de Davi, seu filho, de maneira minuciosa, mas não é um exemplo de um filho que leva adiante o pecado do seu pai. Agora, quando nós vemos o outro lado da questão, que é o lado do diabo, é um lado que esses textos bíblicos não tratam. Então, esse lado do diabo acompanhar uma família ou agir em uma família através das gerações é um lado verdadeiro, porque nós entendemos que o diabo está sempre nos atacando. Atacar a nós, atacará aos nossos filhos. E isso pode acontecer especialmente quando dentro de uma família é cultivado algum pecado, é cultivada alguma prática que o diabo pode se utilizar. Então, nesse sentido, o diabo pode atacar uma família e pode atacar as próximas gerações dessa família. E nós poderíamos chamar isso de maldição hereditária. Tudo aquilo que o diabo faz nas nossas vidas é maldito. E se aquilo que ele faz é de uma geração para outra, isso nós poderíamos chamar de maldição hereditária. Agora, Deus é mais poderoso que o diabo. Então, nesse sentido, é que nós devemos separar as duas questões. As liturgias tradicionais incluem no momento do batismo uma abjuração do diabo e das suas obras, uma rejeição do diabo e das suas obras. É claro que um cristão pode ser alvo de ataque do maligno e os seus filhos e os seus descendentes podem ser alvos do ataque do maligno. Mas a nossa prática diante disso deve ser a oração, pedir a Deus a proteção, pedir a Deus o livramento e orar com fé, porque Deus ele é poderoso para nos livrar.